Eu tenho que continuar porque precisamos falar desse Paysandu para o segundo jogo da final do Campeonato Paraense que acontecerá no próximo domingo. Eu fiz no vídeo passado um vídeo exclusivo praticamente para a torcida do Clube do Remo, falando da visão do Clube do Remo para esse jogo, mas no vídeo de hoje a proposta é a mesma, mas com a visão bicolor. Como é que o Paysandu deverá entrar em campo, que atitude deverá ter para conseguir reverter a situação e se sagrar campeão estadual da temporada 2025. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Vou pedir a todos, gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, é extremamente importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é diferente, é analisar o futebol paraense como no vídeo de hoje. Vamos analisar a situação do bicolor para esse segundo jogo da final do Parazão. Vamos lá! É um jogo, claro, difícil, é um repá, onde o rival é favorito. Por que é favorito? Porque hoje o Clube do Remo consegue jogar melhor como equipe, o índice anímico do Clube do Remo é mais alto que o do Paysandu, vive o melhor momento, isso é indiscutível, e venceu o primeiro jogo, ou seja, o rival joga por empate. Então, considerando essas circunstâncias todas, é lógico que o Clube do Remo chega para esse jogo mais próximo do título que o Paysandu. O que não significa que seja favas contadas, acabou, é impossível, não tem jeito, não. Tanto é que a torcida do Paysandu vai em peso, acredito que todos os ingressos serão vendidos pelo lado bicolor e vai lá para incentivar o seu clube porque acredita. Por mais que o momento seja ruim, por mais que tenha deficiência técnica no elenco, acredita nessa remontada. E tem que acreditar mesmo. Porque, claro, é um clássico, é possível. Só que tem alguns alertas que é necessário ser feitos. O Paysandu precisa ganhar de qualquer jeito esse título. Ah, mas isso é uma coisa óbvia, né? Tá numa final, o Remo também. Quer ganhar o título, tem que ganhar de qualquer jeito esse título. Mas para o Paysandu, a pressão é maior. Pelo momento vivido, o Paysandu está 10 jogos sem vencer, perdeu para o rival no último jogo, fez o primeiro tempo que eu até considerei bom, mas um tempo bem ruim, bem aquém de um time que poderia talvez render mais, ou deveria pelo menos render mais, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, demitiu seu executivo de futebol, demitiu o analista, e se perder esse título, provavelmente segunda-feira vai acordar sem treinador. Eu não sei se o Luizinho aguenta a pressão de prosseguir na Série B, nesse cenário que o Paysandu está na Série B, e perder um título para o rival. Então, a pressão do Paysandu é maior. O rival, se perder esse título, é lógico que vai gerar uma ferida, mas a estrutura vai continuar a mesma, não vai mudar. O Paysandu não. O Paysandu já vem mudando a sua estrutura do futebol e pode mudar ainda mais de maneira significativa. E o torcedor do Paysandu não pode ter esse desgosto, porque, como eu disse, são 10 jogos sem vencer, é zona de rebaixamento, perdeu para o Remo no último jogo, vai tomar porrada de novo, vai perder de novo. Então os jogadores do Paysandu têm que jogar com respeito à torcida, à instituição e honrar a camisa, porque se não for com a técnica, vai ter que ir com a garra, vai ter que ir com a raça, porque tecnicamente a gente vai analisar esse time do Paysandu, é aquém. Tem algumas lacunas assim, de deficiência técnica nesse elenco do Paysandu, não está jogando bem. O Paysandu não está jogando bem. No primeiro tempo, quando esteve bem na partida, foi mais pela vontade, pela entrega, pela garra do que um esquema tático ou modelo de jogo que conseguiu envolver o adversário. Então, o Paysandu vai ter que superar esse momento, é superação. Tá? O Paysandu vai ter que superar esse momento ruim, superar o rival que joga pelo empate, superar o rival que está jogando melhor e superar os 10 jogos, o momento vindo, os 10 jogos sem vencer. É superação. Os jogadores têm que entrar em campo e falar, olha, não dá para a torcida sofrer mais, tá? A torcida está sendo muito paciente, mesmo com esse cenário todo adverso, compareceu em peso para nos empurrar, lotação esgotada do nosso setor, a gente tem que jogar para eles. A gente tem que trazer esse título. Eu estou batendo muito nessa tecla de raça, de vontade, de empenho dentro de campo,
Porque é realmente uma partida de superação do Paysandu. Eu não vejo o Paysandu para esse jogo uma mudança muito grande tecnicamente falando. Então vai ter que ser a base de superação. Base de superação para o campeonato longo não basta, né? Não adianta você só jogar com vontade o campeonato da Série B, você não vai conseguir resultados, mas para uma final, um jogo específico, pode resultar e vai ter que resultar. O Paysandu tem alguns problemas e eu creio que esses problemas em vários setores do Paysandu. Vários setores do Paysandu precisam ser corrigidos. O Heverson, por exemplo, fez uma partida horrível. Uma partida péssima. Falhou no primeiro gol do Clube do Remo na cobertura do Janderson. A zaga do Paysandu vem falhando. O Matheus Nogueira começa a ser questionado. O meio-campo do Paysandu cria pouco. E eu quero falar dessa questão do meio-campo. O provável meio-campo desse jogo vai ser Martínez, Vilela e Vargas. É o meio-campo que eu bato aqui na tecla, eu não gosto. É o meio-campo que eu acho que produz pouco. E quando consegue produzir, bate em outra barreira, que é o quê? O ataque. O ataque do Paysandu, o Benítez fez, né? O segundo gol, o Rossi fez um gol de pênalti também. Mas o ataque do Paysandu em 6 jogos da Série B não fez nenhum gol. O Paysandu tem 2 gols, mas nenhum. Um com o Heverson, com o Vilela, nenhum com o atacante. Então também há uma deficiência. Então você tá com esse meio campo, vai ter que ser um meio campo que vai ter que dar um pouco mais de dinamismo. E eu não sei com o meio campo formado dessa maneira vai conseguir dar. Porque o cara para ser esse meio campista é o Giovani. Mas ele não tá bem. Até agora o Giovani não entrou bem fisicamente desde o início do ano e tecnicamente está muito aquém. Mas quem foi contratado para ser titular é o Giovani, ele que é o camisa 10, ele que recebe um salário para ser titular do meio-campo de um time da Série B, um bom salário que ele recebe. Mas até para entrar na partida está entrando mal. Então é um problema de elenco que o Paysandu tem, que o seu meia criativo não joga bem. E tá fazendo falta para esse meio campo do Paysandu um meia de criatividade. O ataque vai ser um outro problema, porque você vai ter o Rossi, que vai jogar, só que a gente não sabe se o Borazzi vai ter condições ou não. A probabilidade é que ele jogue. Mas se ele não jogar, como é que vai ser armado o ataque do Paysandu? Benítez e Nicolas de novo? Deu certo naquele final de primeiro tempo. Já no segundo tempo não deu certo. E é um ataque que na teoria, não me agrada começarem os dois juntos, porque são 2 jogadores mais veteranos, 2 jogadores que têm características bem parecidas, começando o jogo desde o início. Eu acho que os 2 jogarem juntos tem que ter um ponto aberto pela direita, um ponto aberto pela esquerda e os 2 centralizados. Só que aí, para começar o jogo dessa maneira, por mais que o Paysandu precise vencer, eu não começaria. Seria, para mim, muito arriscado. Então, na minha opinião, eu manteria um ponta de um lado, o Rossi de outro, esse ponta pode ser o Cavalieri, caso o Borazzi não jogue. O Del Valle vai ficar cerca de 1 mês e meio fora, mas o Del Valle para mim não significou ainda a contratação. Então, colocava o Cavalieri, caso o Borazzi não jogue, Rossi de outro e o Nicolas como centroavante. Por mais que o Benítez entrou bem na partida, e eu reconheço que entrou bem, eu ia de Nicolas, mas se quisesse colocar o Benítez também, poderia colocar. Enfim, vai ser uma mudança que talvez aconteça no time do Paysandu que o Luizinho vai ter que fazer. E o Luizinho vai ter que colocar o time para atacar. E o time vai ter que ter uma eficiência ofensiva. E o time vai ter que incomodar o Clube do Remo. E o time não pode perder oportunidades de gol como vem perdendo nas últimas partidas. Porque se trata de um jogo decisivo. Se trata de um adversário que vive o melhor momento. Do meio campo do adversário, por mais que o Jaderson não jogue isso, vai favorecer, ajuda, lógico, o Paysandu, porque o meio-campo do Remo estava muito bem formado com o Jaderson e Pavani, e o Jaderson não joga. Vai entrar o Pedro Castro, que não tem as mesmas características do Jaderson. Então, vai ser o meio-campo adversário que vai querer ter a bola, vai querer trabalhar melhor a bola. E o Paysandu vai ter que ir com vontade, vai ter que ir para cima, vai ter que mostrar intensidade, vai ter que tirar alguma técnica de alguns jogadores que não existe tanta técnica assim, para superar o adversário. Eu acho que é superação, tá? O Paysandu, como eu disse aqui no início do vídeo, vai ter que se superar para vencer o Clube do Remo. É possível sim, e os jogadores vão ter que jogar com raça, com vontade, entender realmente uma final, entender que não pode perder esse jogo, porque o Paysandu vem perdendo muito. É Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa Verde, ok, beleza, mas a Copa Verde você comemora no dia seguinte para zoar os amigos na escola, universidade, trabalho, tá? Acabou, passou a Copa Verde. Não pode ficar falando, perdemos o Paraense, estamos na zona de rebaixamento, mas ganhamos a Copa Verde. Não, tá? Discurso não pode ser esse, não. Discurso pequeno esse. Ganhou a Copa Verde, beleza, tem que comemorar mesmo, comemorou e acabou. Agora,
tentar ganhar o Campeonato Paraense e e conseguir, né, sair dessa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante no ano. Vamos ver se o Paysandu supera, vamos ver essa escalação do Paysandu e deixa aí o comentário de vocês o que vocês esperam do Paysandu. Se não for na técnica, vai ter que ser na raça. E pelo menos raça, vontade e mais qualidade ofensiva, o Paysandu vai ter que mostrar. Senão, vai ficar bem difícil a temporada bicolor. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe aí seu comentário, um abraço e até o próximo.